Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente e eu vou trazer mais vídeos dessa forma, porque geralmente na segunda-feira eu trago vídeos de tutoriais. Só que hoje não vai ser um vídeo de tutorial, vai ser um vídeo onde eu vou mostrar um pouco do processo de criação do jogo que eu estou fazendo. Então cada dia ou cada vídeo dessa série de vídeos que eu vou fazer, eu vou contar um pouco sobre o processo de produção, algumas dificuldades que eu encontrei nesse decorrer, nessa jornada, e como que eu fiz para resolver esses problemas. E embora eu não vá ensinar a fazer alguma coisa específica, você conhecendo um pouco do processo de produção de um game, como que um jogo é feito do ponto de vista de vários desenvolvedores. Nesse caso desse vídeo você vai ver da minha produção, mas é importante você também conhecer como que é o processo de produção de outros jogos, de outros desenvolvedores. Você acaba aprendendo coisas novas, porque às vezes no meu processo de produção tem uma técnica que você não conhecia e você pode acabar utilizando essa técnica, esse método, esse processo de produção no seu desenvolvimento. Mas para isso você precisa conhecer o processo de produção de outras pessoas. Então eu vou trazer alguns vídeos mostrando a criação do meu jogo. Não vai ser vídeos técnicos onde eu vou ensinar. Mas antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, eu quero te convidar para o curso Game Art 2D, que é um curso onde eu ensino várias técnicas de criação de arte para jogos. Então são mais de 200 aulas, talvez seja até bem mais do que isso, porque eu não cheguei a contar depois que eu fiz a atualização no curso, que é um curso que recebeu muitas atualizações ao longo dos anos, já que é um curso que existe, se não me engano, desde 2014. Início de 2014 que surgiu esse curso e de lá para cá vem tendo sempre novas atualizações. Quem acompanhou o curso desde essa época sabe que o curso sempre tem conteúdo novo. Então aqui são vários módulos, aqui não tem todos os módulos, né, porque senão ia ficar uma página grande, mas basicamente ensina técnicas de desenho. Então são várias aulas onde eu vou ensinar você a dar desde os primeiros rabiscos, seja no papel ou na mesa digitalizadora, para você aprender a desenhar. Então vai ter técnicas básicas de desenho, como desenhar elementos não vivos, digamos assim, como árvores, objetos, etc. Como trabalhar com perspectiva, como desenhar a cabeça humana e as suas partes, como trabalhar tanto com um desenho mais puxado para o realismo quanto para o cartoonizado, como desenhar figura humana e algumas noções de anatomia, onde a gente estuda algumas partes do corpo humano e os músculos que compõem essa parte para você entender melhor. Você vai aprender pintura digital, também são várias aulas de pintura digital. Algumas aulas é utilizando Photoshop, outras aulas é utilizando o Krita. As aulas que eu utilizo o Photoshop dá para você usar o Krita, e as aulas onde eu utilizo o Krita dá para você utilizar o Photoshop sem nenhum problema. Eu raramente utilizo algum recurso que seja exclusivo de uma ferramenta específica. Então qualquer software de pintura digital você acompanha. E são várias aulas com várias técnicas diferentes, como por exemplo, pintura digital onde você trabalha as cores diretamente, pintura digital onde você trabalha uma base em preto e branco e depois aplica as cores e por aí vai. Além de aprender a criar brush, configurar o brush, tudo mais. Você vai aprender character design, que é criação de personagens, é como que você pega uma ideia e transforma essa ideia em um personagem. Você vai trabalhando, cria várias versões daquele personagem até encontrar a melhor versão para aquele tipo de personagem. Você vai aprender a trabalhar com cenários em diversos estilos diferentes. Animação, aqui no caso tem aqui, ó, animação 1, animação 2, animação cutout, e também tem a pixel art em animação, porque são vários módulos só sobre animação. Então tem animação quadro a quadro,
até você vai aprender a fazer essa animaçãozinha aqui desse personagem aqui executando um golpe de espada, que é uma animação quadro a quadro, onde a gente desenha frame a frame. Vai aprender os princípios da animação, que são os 12 princípios da animação que são utilizados desde a época do início da Disney até nos tempos atuais na animação para efeitos especiais e tal. Você vai aprender a fazer animação com Krita, animação cutout com Dragon Bones e também vamos utilizar o Spriter. Vai aprender pixel art, várias técnicas diferentes de pixel art, tanto o pixel art básico, o pixel art animado, como você pega, por exemplo, um desenho grande e transforma aquilo em pixel art, como que você pega um modelo 3D, renderiza e transforma aquilo em pixel art e por aí vai. Então são várias aulas que vão te ensinar diversas técnicas diferentes para aprender a criar arte para jogos. Você tem 7 dias de garantia, então se você se matriculou, não gostar do curso, é só você pedir o seu dinheiro de volta. E tem alguns bônus que você ganha, como por exemplo o curso de Construct 2. E depois tem algumas informações aqui. Isso aqui, o que você será capaz de fazer é de fato das aulas que a gente vai ensinar. Então tem aula onde você vai aprender a fazer esse personagem, esse camaleão aqui, que está no módulo de pintura digital, ficou bem interessante. Para fazer ele, você vai aprender desde o desenho básico desse camaleão, pegar a referência, desenhar. Vai aprender a fazer também esses elementos aqui. Aqui é a parte de silhueta para concept de personagem. Exercícios de pintura digital, que tem aqui, pixel art. Aqui também pixel art a partir do modelo 3D e por aí vai. Então vou deixar aí o primeiro link da descrição do vídeo para você conhecer esse curso. Então vamos lá para o conteúdo. O pessoal às vezes reclama do merchan que eu faço, mas sem o merchan não tem canal, né? Então é uma coisa, uma mão lava a outra. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu projeto, o jogo chama Área 32. Eu separei aqui algumas fases para mostrar, obviamente eu não vou mostrar todas as fases, são várias fases, e eu quero falar aqui sobre o gráfico. Depois eu vou falar sobre outros assuntos em outros vídeos, mas eu quero falar mais sobre o gráfico. O gráfico ele é inspirado, obviamente, nos jogos retrô. A maneira com que eu monto as fases, elas são inspiradas nos jogos retrô. Por exemplo, aqui esse cenário aqui da cidade, que tem essas camadas, que tem um efeito parallax, tem aqui camadas de nuvens, isso tudo inspirado nos jogos antigos. A mesma coisa aqui a fase da floresta, que também tem várias camadas de árvore e por aí vai. Essa questão de trabalhar com o escuro e o claro, como por exemplo aqui nessa fase aqui da fábrica e também na fase do esgoto, que você tem áreas bem escuras e dessas áreas escuras vão surgindo os elementos visíveis. Também é inspirado nos jogos antigos, como por exemplo Batman do Nintendinho, tem muito disso, de você ter um fundo todo preto e desse fundo todo preto vai surgindo ali alguns pontos iluminados que vão dando ali, modelando o cenário. Então a inspiração é basicamente os jogos antigos, porém, diferente do pessoal que às vezes olha, já viu algum vídeo e tal de gameplay, não é pixel art. Se eu der um zoom aqui, por mais que pareça, eu vou até tirar alguns elementos aqui para a gente ver só o cenário. Por mais que pareça ser pixel art, se eu der um zoom aqui, dá para ver que não é. Assim, até quando dá zoom parece também que é uma pixel art, né? Mas ela não foi feita com pixel art. Se fosse pixel art, por exemplo, esse verde aqui não teria tantas variações dessa mesma cor, porque a gente trabalha na pixel art com cores sólidas de forma que você não tem tanto degradê igual tem aqui, por exemplo.
Porque aqui, como eu utilizei um pincel comum do Krita, vou até pegar aqui e ver um outro cenário que fique mais visível essa questão, porque se fosse um pincel em pixel art não dava tanta variação. Essa cor aqui, que é um verde puxado para amarelo, alguma coisa do tipo. Aqui tem uma cor aqui em cima, tem outra cor aqui embaixo. Então, 3 cores diferentes. Se fosse pixel art, isso não ia acontecer. Não teria essa linha aqui mais escura, nem essa linha um pouco mais clara. Essa variação que aconteceu aqui de cores diferentes, ó, esse cantinho aqui dá pra ver, ó, a variação que tem. Na pixel art isso não acontece. Mas como eu utilizei o Krita e utilizei o pincel padrão do Krita, que ele tem uma borda mais esfumaçada, então ele acaba criando essa variação aqui das cores dos pixels. Então não é uma pixel art. Por mais que pareça e dê para fazer isso aqui em pixel art, ele não foi feito com técnica de pixel art. Foi utilizar a técnica de pintura digital normal. Então existe essa diferença de você fazer algo em técnica de pixel art e você fazer algo em pintura digital. No fim das contas, tudo vai ser pixel, né? Seja a pintura digital ou a pixel art, se você der um zoom, você vai ter os pixels ali. Mas a maneira com que você faz, a ferramenta que você utiliza, acaba definindo se algo é ou não uma pixel art, né? E o resultado final, né? Como, por exemplo, aqui esse tanto de pixel colorido, de cores diferentes. Eu não falo nem de ser, por exemplo, esse rosa, esse vermelho e esse amarelo. Eu falo das variações mesmo. Por exemplo, a quantidade de tons diferentes de vermelho. Isso aqui na pixel art geralmente não tem. Você tem variações, mas não é tão grande assim dentro de uma área tão pequena. Então, para início de conversa, não é pixel art. E eu trabalhei aqui algo que é o seguinte: se você for ver, principalmente nos cenários internos, no fundo, todos os fundos têm um tom mais escuro puxado aqui para o roxo. Aqui também, ó, nesse cenário, ó, o fundo mais escuro ali puxado para um azul escuro, um roxo escuro, porque eu quis trabalhar sempre as áreas mais próximas do jogador com tons mais claros e cores que se destacam mais do fundo. Então, por exemplo, esse amarelo ou esse avermelhado aqui do cenário de esgoto, ele se destaca bem com esse fundo que tem um tom escuro puxado ali para o roxo e em alguns pontos tem o verde. E esse verde eu coloquei em todos. Todos os cenários tem um pouco aqui desse verde, porque ele é meio que essa transição do tom da cor fria para a cor quente, né? É como se fosse um intermédio ali das duas. Então eu resolvi colocar esse verde aqui em todos os pontos. E é importante você ter essa diferença do seu background com as áreas que o personagem pula e se movimenta, para que você tenha esses espaços muito bem definidos. Eu costumo fazer o seguinte exercício: eu costumo puxar, afastar e observar. Vou até tirar aqui Olha só, se você observar, dá para definir muito bem. Mesmo que você estando bem longe, o cenário aqui do nosso ponto de visão, dá para a gente definir bem o que é a área jogável, o que é a área de interação, que o jogador se movimenta, e qual que é a área que representa o fundo. Então isso fica muito bem definido. Não tem como o jogador confundir. Aqui principalmente, ó. Essa fase aqui foi a mais difícil, porque até que eu encontrasse esse azul aqui, demorou bastante. Aqui, ó, o fundo mais escuro e esse aqui já ficou mais claro. Então você pode fazer, por exemplo,
variações baseadas na temperatura, por exemplo aqui, ó, fundo, tons mais frios, esse verde aqui está meio que um intermédio, né? Mas é essencialmente o fundo mais frio, e as áreas que o jogador pisa são cores mais quentes, porque geralmente as cores quentes, num aspecto ali de composição de cores, as cores quentes elas dão uma impressão de que estão sempre mais à frente do que as cores azuladas, por exemplo, cores mais frias. Se você olhar, por exemplo, o horizonte mesmo na natureza, você percebe isso, que quanto mais afastado as coisas estão, mais elas ficam azuladas por causa da perspectiva atmosférica. E isso gera essa nossa percepção de que cores frias têm essa sensação de afastamento e cores quentes de aproximação. Então você pode trabalhar com essa diferença, com esse contraste de cores frias e cores quentes, ou então você pode trabalhar quando você está trabalhando ali sempre ou dentro de uma área de cor quente apenas, ou dentro de uma área de cores frias, você pode trabalhar a tonalidade. Por exemplo, aqui na fase 7, tanto o fundo quanto as áreas que são pisáveis, elas têm um tom frio, que é o roxo, o azul e por aí vai. Mas, como eu trabalhei essa área aqui, que é a área que o jogador pisa, com um tom de azul bem claro, quando você afasta ele dá um contraste, ó. Ele tem ali essa harmonia, né, por causa essa questão de ser tudo mais frio, porém como é um tom mais claro, dá para fazer esse contraste entre fundo e área pisável. E eu trabalhei aqui, se você perceber, que as cores elas aparecem várias vezes. Por exemplo, aqui esse verde aqui que tem dentro do computador é basicamente o mesmo verde que tem aqui nessa grade. E esse roxo é o mesmo roxo que tem aqui nesse fundo. Então as cores elas aparecem em vários momentos do jogo, as mesmas cores. Porque eu trabalhei com uma paleta de cores limitada. Eu vou até abrir aqui o Krita, que eu trabalhei todas as cores do jogo, de todas as partes do jogo, seja a HUD, os menus, ou seja, tudo que tem cor no jogo trabalha com apenas essas cores aqui. Eu vou criar aqui dar um print aqui, vou criar um documento só para mostrar a paleta de cores que eu uso. Aqui no Krita ela chama Pixel Art 32, então são essas cores aqui. Então durante o jogo todo só existe essas cores que foram utilizadas. Cenário, personagens, inimigos trabalham somente com essas cores. Então, além de trabalhar essa questão da composição de cores de uma determinada cena, de uma determinada fase, eu também trabalhei com cores limitadas, uma paleta mais limitada. Isso traz alguns desafios, mas eu achei bem interessante trabalhar com isso, com essa questão da limitação de cores. Até mesmo em outros trabalhos visuais que não sejam necessariamente para games, eu tenho trabalhado com uma paleta mais limitada também, porque eu achei bem interessante fazer isso, essa dinâmica. Porque às vezes você vai fazer uma sombra de um objeto e intuitivamente você vem aqui no editor de cores, por exemplo, um amarelo, aí vem aqui e torna ele mais escuro, ou altera também o matiz aqui na roda do disco cromático, e você vai naquela visão. Quando você trabalha com uma paleta limitada, você já tem que fazer diferente, porque às vezes, por exemplo, você pega uma cor e aqui na paleta às vezes não vai ter um tom mais escuro para essa cor.
Então você não tem, por exemplo, um tom de verde para fazer a sombra. Aí o que você faz? Você tem que buscar, por exemplo, utilizar um tom de azul, um tom escuro de azul, ou um cinza, ou qualquer outra cor que encaixe bem ali. Você tem que encontrar uma outra cor. E isso faz com que o visual do seu trabalho, da sua arte, ela ganhe um toque de... Ela fica um pouco mais diferente, um pouco mais criativa. Porque ao invés de você, por exemplo, o objeto é verde, a sombra é verde. Só que quando você trabalha com paleta limitada, às vezes você tem aquele verde, mas não tem o verde para fazer a sombra. Aí o que você faz? Utiliza uma sombra azulada. E aí você, quando vê aquilo, você percebe que é algo diferente. Se você tivesse utilizado um verde mais escuro, não daria um aspecto, um charme especial que daria se você trabalha com essa limitação de cores. Bom, todos os gráficos do cenário foram feitos na pintura digital, porém, os gráficos do personagem e dos inimigos, dos objetos, de obstáculos, foram feitos em 3D, exceto esse carrinho aqui de choque, que não foi feito em 3D, foi pintura digital. Porque eu fiz o seguinte, eu testei o personagem em fazer ele 3D e acabou dando certo. Vou até dar um play aqui para você ver. Acabou funcionando bem fazer ele em 3D. Essas sombras e esses brilhos também foram pintados. Aqui eu não tenho, tem aqui a iluminação do ambiente. Vou até tirar aqui, mas se eu deletar não acontece nada. Porque esse efeito aqui de luz e essa sombra do rosto são pintados na textura. Não são efeitos do aspecto tridimensional do objeto. Por que eu resolvi pintar as sombras? Por causa da limitação de cores. Se eu estou trabalhando somente com essas cores, e suponho, eu pintei o cabelo nessa cor aqui. Se eu utilizar a sombra da iluminação, pode ser que a sombra aqui do cabelo dê um tom de azul escuro que eu não tenho aqui na minha paleta de cores. Então o que eu fiz? Eu resolvi fazer tudo dentro aqui da minha paleta. Então, por exemplo, esse azul aqui mais claro existe dentro da minha paleta. A mesma coisa, esse azul escuro. Essa cor aqui da pele do personagem na área mais clara, assim como a cor mais escura, também existe dentro da minha paleta de cores. Vou até dar um print aqui. Vou jogar aqui para você ver. Então, por exemplo, essa cor aqui, que eu vou pintar, vou pegar um pincel comum aqui. Beleza, tá aqui, ó. Que é a mesma cor que eu tenho aqui na minha paleta. Olha só, exatamente a mesma cor. Esse tom mais escuro da pele é essa cor aqui, ó. É exatamente essa mesma cor. Tanto é que eu pinto aqui por cima, nada acontece, porque é a mesma cor. Esse tom mais escuro do cabelo é essa cor mais escura. E essa cor aqui mais clara, deixa eu ver, eu não sei, eu acho que é essa daqui. Ou seja, todas as cores aqui que tem no meu modelo 3D também tem na minha paleta 2D. Então as cores que aparecem no personagem também são as mesmas cores que vão aparecer no cenário e qualquer outro objeto. E todos os objetos tridimensionais que eu fiz aqui pro game foram pintados utilizando essa paleta de cor. Então todas as sombras foram pintadas diretamente na textura. Então eu fiz primeiro o personagem, acabou dando certo. Aí o que eu faço? Eu fiz aqui o personagem, aí depois você tem que exportar esses frames, igual tem aqui, ó, o frame do personagem atirando, o frame, na verdade foi separado, ó, tem o tronco e tem as pernas, que eu fiz em objetos separados.
Aí depois você abre no arquivo do Krita, tira o fundo. Tem como você renderizar essa animação sem o fundo, mas para isso você tem que utilizar os Cycles. E eu utilizo o render do Blender. E eu não sou tão especialista assim em trabalhar com o renderizador dessas ferramentas. Principalmente os Cycles eu não tenho tanto costume, mas dá para renderizar sem o fundo colorido. Aí eu tiro o fundo e depois eu faço uma versão reduzida, porque, por exemplo, essa imagem aqui ela é gigante, ó. Tem uma resolução alta. Aí eu tiro o fundo da imagem e reduzo essa imagem e faço ela no tamanho que eu quero para o jogo. Aqui, ó, um tamanho bem reduzido agora. Porque eu não vou pegar aquela imagem gigante e jogar aqui para dentro da engine. Eu já jogo no tamanho que ela vai ficar, que é o tamanho real do objeto. Senão você acaba criando um objeto gigante e tem que reduzir aquele objeto, o que não é interessante. Então, o tamanho que eu faço o sprite, que é essa versão aqui, é o tamanho que vai aparecer em um jogo. Então, às vezes eu tenho que fazer e refazer até encontrar o tamanho adequado. Mas eu nunca jogo um objeto grande aqui e diminuo, ou um objeto pequeno e eu amplio ele, porque isso estraga a qualidade da imagem. Aqui eu consigo dar um play, ó, em alguns objetos, nas animações de como que fica. Vou até pegar esse atirador aqui, para que você possa ver como que é a versão 3D e a versão final. Então aqui esse é o inimigo atirador 3. Não é esse. Acho que é esse daqui. Isso, atirador 3. Então beleza, tá aí, ó, a versão 3D dele. Animada. Aqui a visão de câmera de como seria exportado. Exportado sempre num tamanho maior. Pinturas das sombras. As sombras foram todas pintadas utilizando a paleta de cores do Krita. Então são aquelas mesmas cores que tem ali. E depois que isso é renderizado, tirado o fundo, reduzido, fica dessa forma. Aqui ele pisca de branco. Esse piscar aqui, que é esse frame exato que ele fica branco, isso eu faço no Krita também. Então eu importo os frames que são em tamanho maiores, jogo para dentro do Krita, tiro o fundo, vou lá no frame que eu quero, que é o frame onde ele está atirando, e coloco aqui, pinto ele todo de branco para dar essa impressão do flash, né? Porque se ele disparou um tiro, existe ali um brilho do tiro. Embora o tiro desses inimigos não sejam branco, mas eu deixei aqui de branco mesmo. E aí eu faço todos os elementos dessa forma. Vou até abrir uns outros aqui. Tem esse atirador aqui que ficou bem interessante também. Ele se movimenta, aí ele abre e atira. E ficou bem legal também. Aqui a ideia no jogo é que quando ele está fechado, se o jogador atirar nele com ele fechado, nada acontece, ele não recebe dano. Então ele fica assim, nesse estado de defesa, e só quando ele abre que o jogador consegue desferir algum dano nessa máquina, porque isso aqui é como se fosse o escudo, né? Só que quando ele abre, ele também atira, então o jogador tem que ficar esperto ali o momento exato que ele vai abrir para ele poder atirar no inimigo antes do inimigo atirar. E aí, na versão do game, deixa eu ver em qual fase que ele vai aparecer. Acho que aqui na fase 5 ele já exista. Isso.
Aqui ele está com essa animação apenas, mas é porque eu separei a animação para ele ter estado diferente. Por exemplo, quando a variável é um valor tal, ele fica só se movimentando. Quando a variável adquire um valor X determinado, que eu não lembro qual, aí ele começa a tirar, depois ele fecha, volta para a variável no valor 1. Aqui essa roda também foi feita em 3D. Ele tem esse movimento e ela tem esse movimento assim também, parecendo que ela está meio que bamba. E aí tem vários inimigos diferentes, né? Cada fase tem alguns inimigos específicos para aquela fase. Como essa fase da floresta, que tem esse inimigo aqui, que quando o jogador se aproxima, ele desce e segue em linha reta. Em algumas outras fases, essa fase aqui eu ainda não defini o inimigo exclusivo dela. Mas aí você pode ir fazendo, né? Tem várias coisas aí que dá para você fazer de interessante utilizando esses recursos 3D. Essa é uma forma que eu encontrei para facilitar o processo de criação dos gráficos, porque dependendo do que fosse fazer, não dá para você fazer em 2D e ter esse nível de qualidade com velocidade. Por exemplo, essa rotação aqui no próprio eixo, quando essa máquina atira, ou o próprio tiro desse robozinho aqui, que ele inclina, seria um pouco complicado de fazer no 2D e manter essa qualidade. Então no 3D eu consigo fazer animações mais complexas e manter a qualidade dos elementos. Essa daqui, por exemplo, mesmo, ó, daquele robozinho que abre, já fechei ele, seria complicado de obter esse nível de qualidade, né, do escudo abrindo e tal. Então esse é um artifício que eu utilizo aqui para poder fazer os gráficos. E como a pintura das sombras é feita diretamente no objeto, dá a impressão que o objeto realmente é 2D aqui, ó. Você observando aqui não parece um objeto 3D, parece um objeto 2D, só que com uma certa qualidade. Então essa é uma técnica que você pode utilizar aí para poder fazer os gráficos dos seus games, né? Utiliza esse recurso perdão, do recurso 3D para fazer esses elementos. Bom, minha garganta já está começando a coçar, então acho que eu vou encerrar esse vídeo. Acho que deu para ver bastante. Então é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e conheça o curso Game Art 2D. É isso aí e até mais.